Você já parou para pensar para que servem as avaliações escolares? Provas, trabalhos, nos quais a criança recebe uma nota. Claro que a gente pensa de cara, não, é uma verificação do aprendizado, não é? No segundo momento, serve para que essa verificação corresponda a uma permissão que a criança progrida na escala educacional ou não. Mas é isso mesmo que está acontecendo? Esse vídeo é sobre avaliação do aprendizado. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. As pedagogias mais modernas, elas são contrárias a uma progressão por mérito. Então, aquilo que a gente tinha no passado, né, de que se a criança não atingiu determinado nível em provas, em determinadas avaliações, ela reprova de ano, ela repete o ano, ela faz de novo, e se ela atingiu, ela passa de ano, isso está cada vez mais mitigado. Hoje, a tendência dessas pedagogias, que está aí inscrita tanto na atual BNCC como no Plano Nacional de Educação, que está sendo aí prestes a ser implantado no Brasil para todas as escolas públicas e privadas, se fala de equidade no aprendizado. Se fala muito de equidade, que é uma palavra muito bonita, mas essas pessoas que lidam, que determinam as regras da educação escolarizada, tratam com um significado um pouquinho diferente, como tem acontecido, né? Você muda o significado das palavras a fim de que você insira as suas próprias ideias, fazendo uma verdadeira manipulação através da linguagem, né? Então, a equidade que se busca não é a igualdade ou a equidade ou a paridade de oportunidades educacionais. Não é isso que significa. A equidade que se está buscando é nos resultados. Então, quando você, por exemplo, que está acontecendo hoje no ensino médio, né, você substitui disciplinas como química, física, biologia, matemática mais profunda, química orgânica, etc. Ao invés disso, você coloca disciplinas na grade curricular ali, né, como projeto de vida, o que há por aí. Se trata de uma disciplina numa grade curricular, certo? Se percebe claramente que os conteúdos, o conhecimento, ele foi relegado a segundo plano, né? O que interessa mesmo hoje para esse pessoal que comanda as normas da educação escolarizada no Brasil é, é de outra linha, né? Quer dizer, está mais dentro daquilo que a gente tem falado aqui no canal, né? E que se você ainda não viu, eu te convido a ver alguns vídeos. Vou deixar alguns cards aqui que talvez possam te interessar para se aprofundar um pouquinho mais nessa matéria. O objetivo de uma educação escolarizada não é formar ou educar indivíduos livres e pensadores, pensantes, não é? É formar mão de obra que depois vai consumir, né, que vai entrar dentro do mercado de consumo e criar outros indivíduos da mesma forma. Então, como o objetivo da educação escolar é este, não tem nada a ver com a capacidade de pensar, de raciocinar, de adquirir conhecimentos básicos elementares, a fim de que o futuro adulto tenha plenas condições de se autorresponsabilizar, não é? Pela sua sobrevivência, pela sua prosperidade, pela sua família. Vamos lembrar que não é esse o objetivo da educação escolar. A educação escolar, ela quer formar trabalhadores obedientes e dependentes do Estado. Então, nesse aspecto, nesse sentido, as avaliações que acontecem na escola, elas logicamente procuram verificar não o estado de aprendizado conteudístico, elas procuram verificar se esse objetivo da educação escolar está sendo gradativamente alcançado. Ou seja, estamos verificando aqui
Se essas crianças estão obedientes, elas estão aderindo aos discursos que nós estamos colocando muitas vezes como verdade, como ciência, como comprovação científica. A avaliação escolar não pretende verificar se a criança está aprendendo conteúdos dados. Ela pretende verificar se a criança, o jovem, o adolescente está aderindo àquelas narrativas, aqueles discursos que estão sendo colocados, cujo objetivo é torná-los dependentes, obedientes e trabalhadores, para depois se tornarem consumidores. Nós, pais, família, nós pensamos que essas avaliações, essas provas, esses trabalhos, eles servem para verificar o grau de aprendizado, o nível de aprendizado das nossas crianças, a fim de lá na frente poder dar um diagnóstico se ela tem condições de avançar no processo de aprendizagem ou não, ou ela precisa ainda de reforço, de uma repetição. Nós pensamos que é isso, não é verdade? A gente pensa que é isso, mas não é isso. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Uma vez que o objetivo da educação escolar não é formar pensadores, indivíduos adultos livres que façam suas próprias escolhas e que se autorresponsabilizem por elas, não é esse o objetivo da educação escolar, né? Se o objetivo da educação escolar fosse esse, as avaliações, as provas, os testes, os trabalhos, etc., logicamente eles procurariam avaliar se o aluno está se dirigindo a esses objetivos. Né? Ou seja, se ele, como é que eu formo cidadãos livres e pensantes? Eu tenho que primeiro dar conteúdo para que ele possa ter repertório para então formular o seu próprio pensamento. Ele tem que então conhecer o pensamento de gerações passadas, conhecer o estado da técnica que estamos vivendo hoje. Primeiro ele tem que conhecer, e isso significa conteúdo, para depois ele poder processar esse conteúdo. Ele aprender a aprender, porque conhecimento é sempre necessário, você não pode ser crítico sobre nada, não é verdade? Sobre o seu pequeno mundinho. Você pode ser crítico na medida em que você amplia os seus horizontes de conhecimento. Então, a escola, pensamos nós, pais, famílias, ingenuamente, serve para isso, para ampliar o conhecimento do mundo da minha criança. Minha criança vai conhecer melhor o mundo que a cerca, não é verdade? Mas não é esse o objetivo da educação escolar. Então, enquanto nós pais pensamos que as avaliações servem para verificar o grau de avanço, de real conhecimento do mundo que nos cerca, das nossas crianças, na realidade, essas avaliações procuram verificar o grau de aderência das crianças, adolescentes e jovens ao sistema educacional, cujo objetivo é formar cidadãos obedientes, trabalhadores, dependentes e, no futuro, consumidores. Vamos assimilar esta realidade, é para isso que serve. Nesta medida, a gente já vê muitas pedagogias em nome da equidade mitigando aqueles objetivos que a gente, como família, pensa que são os objetivos das avaliações escolares, né? Então, não é mais importante que o aluno tenha conhecimento, porque você não precisa exatamente ter muito conhecimento, muita cultura, e saber pensar, saber diferenciar uma opinião, de uma informação. Você não precisa isso quando você quer criar pessoas que sejam obedientes. Você tem que saber, isso sim, o grau de aderência. Então, essas avaliações, elas procuram verificar o perfil socioemocional da criança. Hoje, nos Estados Unidos, existem escolas já, né, sistemas que já estão sendo implementados aí, que procuram justamente traçar um perfil socioemocional de cada criança.
para justamente poder verificar, avaliar o grau de aderência que essas pessoas vão ter no futuro às ideias, às ideologias, às narrativas e aos comportamentos que são esperados pelo sistema educacional escolar. Então, gente, assim, se ainda está pensando que a avaliação serve para verificar o grau de conhecimento da tua criança, sinto te informar, mas não é esse o objetivo. Então, quando a gente percebe qual é o objetivo da educação escolar, que está na lei, tá? Não dá nem para dizer que, eu não sabia. Está na lei o objetivo. Está na lei. A lei de diretriz e base da educação, ela diz claramente, né? É formar cidadãos para o mercado de trabalho. Cidadãos é o quê? São aquelas pessoas obedientes aos comandos estatais. Isso é um bom cidadão, né? O cara que tem o título de eleitor, o sujeito que pensa no coletivo, né? Que o todo vem antes do indivíduo e por aí vai. Né? Então, esse é um dos objetivos da educação escolarizada, que dura lá 14 anos, né? Que querem que você coloque a sua criança dos 4 aos 17 anos de idade, neste sistema cujo objetivo é esse: formar obedientes, trabalhadores que depois serão consumidores dos próprios produtos que produzem, né? E assim segue a rodinha do ratinho. Então, a avaliação, logicamente, vai nesse sentido. Agora, se você, família, pai, mãe, se você está preocupado realmente com a educação, a formação do seu filho, da sua criança, né? Se você está procurando tomar as rédeas da educação das nossas crianças novamente, aí então, o que eu sugiro? Primeiro vamos pensar para que serve avaliar, né? Então, quando a gente fala de educação domiciliar, a gente não está falando de uma educação voltada para a cidadania, portanto, a obediência do status estatal e para o mercado de trabalho, necessariamente. Normalmente, a gente quer mais do que isso, né? A gente está preocupado com a formação da personalidade das nossas crianças, com o desenvolvimento das virtudes, o combate aos vícios, não é verdade? Os valores. Nossa educação, a educação domiciliar, ela é muito mais profunda nesse aspecto. Nós temos objetivos elevados. Nós nos preocupamos com a formação da personalidade, com a capacidade imaginativa, criativa das nossas crianças. A gente se preocupa muito com o desenvolvimento da linguagem, porque sabemos que é através da linguagem que nós temos acesso a quaisquer conhecimentos. E é através do domínio de todo o letramento que a gente consegue desenvolver nas nossas crianças a responsabilidade pelo próprio aprendizado, que dura a vida inteira, né, minha gente? A gente passa a vida aprendendo, né? Então, a educação domiciliar, ela tem objetivos diferentes da educação escolar. Portanto, a avaliação na educação domiciliar, ela é diferente da avaliação escolar. Nós, quando avaliamos, nós educadores domiciliares, quando avaliamos o nosso educando, nós queremos saber se ele aprendeu aquilo que está sendo colocado. E como que acontece esse processo? Vou dizer aqui para você como é que eu faço a avaliação da minha filha. Bom, tem 2 tipos de avaliação que eu faço. Um é para a finalidade de registro, de documentação da vida educacional dela. Então, como é que eu faço? Eu peguei as provas do MEC, que, se não me engano, só tinha a partir até 2019 ou 2020, até 2019, que você consegue na internet, você consegue baixar isso na internet, e uma vez por semestre eu aplico na minha filha, seguindo exatamente as orientações que estão ali dizendo, ó, não pode dar nenhuma dica, você não pode ajudar a criança a interpretar, deixa ela fazer sozinha, eu aviso antes como é que vai ser, hoje é dia de avaliação e tal. E por incrível que pareça, minha filha adora fazer avaliação, né? Esse é um tipo de avaliação.
além dessa avaliação do MEC, dessas provas prontas do MEC, que estão, acho que, disponíveis para todos os anos do ensino fundamental, eu também procuro outras avaliações prontas, mas de escolas não regulamentadas do MEC, né? Então a gente se encontra também na internet algumas coisas nessa linha, algumas provas já prontas, para eu realmente perceber um pouquinho melhor qual é o nível de aprendizado dela segundo esses outros critérios. Daí eu documento, coloco documentado a prova nos meus arquivos, né? O arquivo físico, o arquivo digital, com data, assinatura digital, né? Como a gente já falou nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o card aqui sobre registros, para você dar uma olhadinha se você tiver interesse. Mas a principal avaliação que eu faço na educação da minha filha é uma avaliação imediata. Então veja, quem educa, você pai e mãe que está educando, você conhece a tua criança. Então você sabe quando ela teve dúvida ou quando não teve. Quando ela quer dar uma escapadinha, né, quando ela usa a inteligência dela para responder a uma questão sem enfrentar aquele processo que você está tentando desenvolver ali, né? Então, como que a gente avalia? Eu normalmente faço de duas formas. Se a gente está trabalhando conteúdo, por exemplo, história, geografia, ciências, né? Ou mesmo a gramática em si, regras gramaticais, regras de matemática, a gente faz a verificação meio na hora, né? Você entendeu o que eu falei? Então, repete para mim. Imediatamente. Se não, não entendi, então, é assim, 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 assim. Inclusive, a avaliação dessa forma é feita para você mesmo, né? De repente você está passando, por exemplo, um conteúdo que ela ainda não está muito madura para entender. E aí você se avalia. Puxa, vamos dar um passo para trás. Ou por outra, está muito fácil isso aqui, tenho que fazer um desafio um pouquinho maior. Então, a avaliação que a gente faz, essa avaliação imediata que a gente faz, acaba que é mais uma avaliação para nós, para ver como que a gente tem que elaborar, o que a gente pode aprimorar no ritmo de estudo, do que propriamente da criança, né? Você percebe quando a criança compreendeu aquilo e assimilou, né, incorporou dentro do repertório dela, ou quando isso não aconteceu. Aí eu faço uma outra avaliação que ela tem, vamos dizer assim, dois modelos, digamos, que é mais espaçado. Que a gente dá um tempo e aí a gente repete a pergunta, né? Então, dá 2 dias, então, aquilo lá, né? Às vezes eu faço isso na forma de jogos, de atividades, né? Sabe aquele período, eu já falei aqui em outro vídeo no canal, aquele tempo perdido que a gente tinha, a gente acaba utilizando também para avaliar, né? Então, serve também para avaliar tanto se a criança aprendeu, quanto se a gente também foi feliz ao transmitir o conteúdo, né? Então, jogos de palavras, jogos de continha, de contar isso, aquilo, né? Ou mesmo aqueles conteúdos de história, de ciências, de geografia, a gente, depois de um tempo que passou com aquele aprendizado, a gente, oralmente ou por escrito, você revisa aquilo, você revisita aqueles conteúdos para checar se ela assimilou aquele conteúdo ou não. E essa também é uma forma de avaliação. O segundo jeito, né, de fazer essa avaliação mais postergada é um tempo maior ainda, né? E aí você pode fazer até como provinha mesmo, né? Ou você faz de um jeito que o próximo conteúdo que você está avançando, ele necessariamente precisa de uma resposta do conteúdo anterior, né? Então, por exemplo, o clássico, né? Você está lá estudando, vamos dizer que você está estudando história, conversando sobre história e tal, né? Então, quando você chega ali, vamos dizer, no Neolítico, que é a fase em que a nossa espécie começou a ser sedentário e, portanto, começou a haver agricultura e domesticação de animais e tudo mais, necessariamente, quando você vem com esse conceito de sedentário, ela tem que saber o conceito anterior, que era do quê? Do nomadismo. Né? Então você checa isso, o que era mesmo? Então agora então estão fixados aqui, né? Os seres humanos passaram a se fixar num determinado. Como que era antes? Né? Isso um tempão depois, quando você está já, né? E aí você checa se a criança está sabendo ou não. Se ela não está sabendo, você usa aquele momento para você revisar. E no momento posterior você revisita de novo, numa espécie de uma espiral de avanço de conteúdo, né? Você
anda para frente um pouquinho e volta para trás para checar e sedimentar aquele conteúdo que já foi aprendido, já foi passado, que já foi aprendido, né. Esse é um tipo de avaliação que eu acho muito eficiente para nós, famílias, que queremos saber se a criança realmente está aprendendo, que é isso que nos interessa. Não nos interessa uma nota, não nos interessa passar de ano. Não é esse o objetivo que nós, famílias educadoras, buscamos quando a gente procura checar o aprendizado, avaliar o aprendizado. A gente quer saber se a criança aprendeu mesmo, não é? E veja que legal, porque nesse mesmo momento que a gente está fazendo esse tipo de avaliação, a gente também está ensinando para a criança como ela, no futuro próximo, vai também checar os seus próprios conhecimentos. E se ela estiver avançando no conhecimento e perceber que ela precisava ter um anterior, que é dependente desse, ela vai saber como voltar e redescobrir aquele assunto. É um processo muito legal esse, porque a gente percebe a grande finalidade da educação domiciliar, que ela é realmente muito diferente da finalidade da educação escolar. Escreva aqui nos comentários como que você avalia a sua criança e se você percebe essa diferença de finalidade da avaliação, né, de uma educação escolar para uma educação domiciliar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar sabendo das novidades assim que elas saem do forno. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.